Semelhanças físicas e morais. Perguntas 207 a 217. Frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em vez de um espírito inferior? Não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? Espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor dizendo, duas almas? Sim, mas a semelhança entre elas é tão grande que faz-vos pareçam muitas vezes uma só. Já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno? Lendas, para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo, fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas melhorando-se ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teríeis dificuldade em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter. Pois de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. Nas suas diferentes encarnações,
o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria, mas apesar disso é modelado pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. E não é, sem razão, que se apontam os olhos como o espelho da alma, isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderias supor que somente corpos bem modelados servem de voltório a espíritos mais perfeitos, quando encontras todos os dias homens de bem sob um exterior disforme. Assim, mesmo sem haver pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar ao que se chama um ar de família. Considerando-se que o corpo que reveste a alma numa nova encarnação não guarda nenhuma relação essencial com aquele que ela deixou, já que pode ter tido origem muito diversa, seria absurdo deduzir-se uma sucessão de existências tomando por base apenas uma semelhança eventual. Entretanto, muitas vezes as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem às suas manifestações. Ele imprimem ao semblante e até ao conjunto de suas maneiras uma marca especial. É assim que, sobre o envoltório mais humilde, se pode encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto, sob a indumentária do grande senhor, se vêem algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Algumas pessoas, oriundas da mais ínfima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram nesse meio o seu elemento, enquanto outras, apesar do nascimento e da educação, ali se mostram sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes?